Bem-vindos ao Café On TV Show. Você é o nosso convidado para mais um programa de entretenimento, desenvolvimento de marca e muita informação valiosa para você aplicar aí nos seus negócios. Você está no lugar certo. Para de rodar o Reels no seu celular, porque aí não tem futuro. Vem para cá, porque aqui você vai aprender sobre negócios, sobre vida e muita informação valiosa. E você não vai ser o mesmo. Assim que você começa a assistir o Café On TV Show, alguma coisa diferente vai começar em você. Você vai ficar mais empreendedor, mais ativo, mais de bem com a vida. Então vem com a gente. E a frase do dia é, olha, você fala o que pensa, o artista fala o que sente e o político diz o que você quer ouvir. Então, cuidado, porque nem tudo que a gente ouve por aí tá certo. Vamos começar agora o programa aqui. Eu quero começar apresentando aqui ele, o meu companheiro de palco, ele que é campeão nacional de jiu-jitsu, formado em engenharia pela UFRJ. Ele que não vai para Marte com Elon Musk, porque ele é Matheus Terra. Eu quero apresentar ela. Tem gente que não vale nada, mas a Andriele vale! Amigos, bom, quem é que nunca pensou em cozinhar e fazer alguma coisa diferente, cozinhar bem, de repente até para poder impressionar aquela pessoa que você tá ali, né? Namorado, marido, esposo. E a gente hoje vai falar de culinária, nós vamos falar de coisa boa, nós vamos falar de negócios com gastronomia. Então, você está vendo que um programa gostoso hoje da gente fazer. Por isso que a gente convidou hoje o CEO do Instituto Gourmet, que é simplesmente a melhor franquia de ensino de culinária e gastronomia do Brasil. Vamos falar sobre tudo que você quer saber. Então eu quero chamar ele aqui ao palco, ele que não aceita desculpas, Glaucio Ataíde. Ei, obrigado aí. Aonde que eu me posiciono? Aqui? Aqui do meu lado, aqui, Glaucio. Vamos lá. Tem um Guaraviton pro Glaucio aqui? Ô, Glaucio, uma coisa aqui, assim, que sempre foi uma curiosidade minha, é que um desafio, imagino, né? Hoje são mais de 100 franquias do Instituto Gourmet. 100 franquias espalhadas pelo Brasil. 100 franquias de qualidade do Instituto Gourmet. Mas, assim, você está em todo o Brasil. Como fazer para poder criar uma ementa de curso que abarque os regionalismos da culinária? Porque você tem na Bahia o acarajé, você tem no Sul o chimarrão, você tem no Rio de Janeiro, né, o Guaraviton. Então, como é que faz isso? É diferente o curso que você oferece lá para o Norte, Nordeste e para o Sudeste? Como é que funciona? Não, na verdade, assim, o Brasil, isso é um desafio do Brasil, né? Que o Brasil não é um país, é um continente, né? Então, você tem vários países aqui dentro com culturas diferentes. Então, o curso é igual em todo o Brasil, em todas as unidades, as 100 unidades no Brasil, só que ele tem um espaço que o grupo pedagógico deixou, que o professor regional pode e deve implantar as receitas locais de cada região. A moqueca capixaba, a feijoada carioca, cada um vai implantando isso daí até para atender. Mas a base da gastronomia é a mesma, então o curso é igual. E o nosso objetivo muito é o empreendedorismo, né? Que está muito conectado aqui até com o tema que a gente está falando, né? A gente desenvolveu o Instituto Gourmet para isso, né? Para melhorar a vida, gerar renda, mudar a vida daquelas pessoas que estão lá, né? Tanto que, quando a gente começou, né, tinha um desafio. Normalmente, todas as escolas de gastronomia são com gás, chama, né? E a gente queria que eles pudessem ir com equipamentos profissionais, né? Mas como a gente queria que o aluno empreendesse, grande parte do público CD, a gente colocou todos os equipamentos de uso doméstico. Então, ao invés de colocar uma batedeira ultra profissional que aquele público não teria acesso, as nossas salas de aula são equipadas com o que o aluno pode ter na casa dele, exatamente para ter o estímulo dele sair da escola, ir para casa, reproduzir aquilo e gerar renda para ele e para a família. Interessante, né, Matheus? Porque são dois formatos de negócios diferentes, né? Você tem a escola, por exemplo, da França, Le Cordon Bleu, que ela foca para uma área de alta gastronomia. Exatamente. E essa era uma questão que eu vou introduzir e vou deixar o Matheus desenvolver, que era muito interessante, porque o Instituto Gourmet iniciou em 2014. 14, perfeito. Como que você, em 2014, conseguiu criar, num mercado que já é super
consolidado, um caminho diferente comercial, um formato diferente, isso por si só já é uma coisa de muita... Visionário. De muito êxito, porque como é que você fez isso? Um mercado já consolidado, né? Todo mundo já tem os players do mercado, todo mundo que cozinha já sabe para onde buscar, e aí você vem e abre uma trilha na floresta que não tinha. Então, como é que foi a nossa caminhada, né? Eu comecei em curso profissionalizante desde os 15 anos de idade e no início eu trabalhava, era funcionário, depois franqueado, e aí conheci uma amiga que era, né, um casal, que ela era chefe de cozinha e tinha uma escola, tinha começado uma escola no Espírito Santo, lá em 2014, com uma sala de aula, né? E ali a gente, conversando, entendeu que tinha uma oportunidade de ocupar o Brasil inteiro com aquele modelo. Mas qual o diferencial para a gente poder ocupar esse modelo, né? Você citou a Le Cordon Bleu, que é um curso francês de alta gastronomia, inacessível para 99% da população. E a nossa proposta era como é que eu atinjo a massa, né, dos 220 milhões de habitantes e que grande parte é público CD, como é que eu atinjo? Montando um modelo de negócio que democratizasse a gastronomia, tornasse acessível o aprendizado, a qualificação profissional na área da gastronomia. Até então, para o cara aprender a cozinhar, ou ele aprendia com a mãe em casa, ou entrando num restaurante, começando ali a lavar prato e aprendendo com o chefe que estava lá dentro do restaurante. A gente queria profissionalizar esse cara, que ele pudesse se qualificar e já entrar até numa posição melhor dentro de um restaurante. E aí montamos o Instituto Gourmet com essa estratégia. Então, grande parte também muito focado no empreendedorismo, como eu falei, né? E aí a gente montou uma estrutura que viabilizasse isso para o nosso aluno, né? Público CD, grande parte com foco em empreender, e começamos a franquear isso em 2016, né? Quando você pensa em franchise, tem um ponto também que é importante destacar. Você tem uma ideia, antes de colocar essa ideia no mercado, valide muito bem a ideia, porque você não pode brincar com o dinheiro do investidor, né? Então, peraí, você ficou de 2014 a 2016 validando, formatando. Isso aí, exato. E 2 anos depois 2014, você já estava preparado para... Eu fui lá em 2015, começamos o projeto, falei, olha, vamos montar uma franquia no Rio de Janeiro, longe dela, que estava lá, que era chefe de cozinha, que é um outro detalhe também no mundo do franchise. Às vezes você acha que você tem um modelo de negócio de sucesso, mas às vezes é a pessoa que está lá tocando que é de sucesso. Então, você tem um cara aqui que tem uma loja de suco, você vê uma fila, tudo, você acha que o modelo de negócio é um sucesso, vou franquear isso aqui. Quando você abre lá com a pessoa B, aquilo às vezes não funciona, e aí você vai entender que aquele cara era um diferencial para o negócio. Eu queria ter esse teste para ver se o negócio era um sucesso lá no Espírito Santo, porque ela estava lá dando aula e tudo, ou se ele conseguia rodar sozinho com investidores e empreendedores. Montamos uma unidade em Duque de Caxias para validar esse piloto, né? É o que eu estou falando. Primeiro você testa com o teu dinheiro, depois você começa a franquear. 8 meses depois era um sucesso, a unidade está lá até hoje, no calçadão de Duque de Caxias. Aí, ó. No Rio tem 28 operações aqui no Rio. Nossa, bastante aí, para uma praça só, 28 das 100. O estado, né? No estado do Rio. No estado do Rio de Janeiro, contando o Grande Rio, tudo. E ali, em 2016, a gente começou a estruturar a franqueadora para vender a primeira franquia no início de 2017. Como é que é esse processo de estruturação de uma franquia? Você tem que, primeiro, validar o modelo de negócio, né? Testar ele e ver se realmente ele fica em pé, colocando toda a cadeia, né, que tem que ser remunerada, como a franqueadora e tudo. Montar um business plan, né, uma planilha de negócio onde vai dar o retorno do investimento, a margem que o franqueado vai conseguir. Preparar COF, circular de oferta de franquia, contrato de franquia e uma apresentação do negócio, né? Então, isso daí demanda um tempo e muitos testes lá na ponta para você poder validar. E o passo que eu recomendo para todo mundo depois que você cumprir lá as exigências necessárias, é se cadastrar na ABF, né? Que é a Associação Brasileira de Franchise. Porque é um atestado, é uma chancela que dá muito peso para a tua marca. Então, Mateus, esse é o diferencial. Matheus, alguma questão sobre isso? Cara, eu estou muito interessado, muito boa a conversa. Glaucio, a gente vê muitos empresários que têm sucesso com um negócio, por exemplo, com um restaurante, coisa do tipo, uma confeitaria, um doce gourmet.
Agora, é diferente ele replicar isso. E a pergunta, você explicou muito bem como que faz para validar e testar uma franquia. Agora, eu imagino, eu nunca montei franquia, eu sempre fui empresário, empreendedor, mas montando negócios sozinho, é muito mais arriscado, muito mais fácil de você cair. Mas me interesso por aprender também sobre esse modelo franchise, quem sabe um dia. E o que eu ia perguntar é o seguinte, eu imagino que o maior desafio é, por exemplo, ter um restaurante de sucesso. Quando ele vai querer abrir para franquia, ele vai ter que montar uma estrutura administrativa para conseguir administrar a distância, que quando ele está muito grande, dilui o custo fixo, é maravilha. Agora, nesse processo de você montar a segunda ou terceira, além de ele tirar o foco do negócio dele para auxiliar o franqueado, ele também vai ter que ter uma estrutura muito maior do que... Porque, assim, ele vai ter que ter uma estrutura preparada para crescer 50 franquias. E nesse início, que você tem um custo fixo muito alto e poucas franquias, talvez só uma ou duas, qual que é esse desafio até para a pessoa que está pensando em franquear o negócio? Eu imagino que seja a parte mais desafiadora. Na verdade, a reflexão começa até antes, né? Primeiro, você tem que fazer uma análise do negócio que você tem na mão, as margens que ele entregam e a complexidade da operação para ver se faz sentido você crescer como rede própria ou crescer como rede franqueada. Vão ter vantagens e desvantagens dos dois lados. Se você entrar no caminho do franchise, você tem algumas vantagens, né? Primeiro, você está expandindo com capital de investidores. Investimento né? terceiro. Você vai ter um operador lá na ponta com cabeça de dono, né? Ele não vai ser o teu gerente, o teu colaborador. Ele é o dono daquilo dali. Então, ele é teu sócio, teu parceiro naquela região. Tem um outro ponto também, que no Brasil impacta muito, que é a carga tributária. Quando você vai montar uma estrutura tua, que você vai montar uma rede própria, você sai dos benefícios do Simples, né? As cargas, tem que ter essa análise tributária também, que no franchise não. Cada um vai ter o seu CNPJ e pode ter os benefícios do Simples. Como é que funciona? Os franchises, todo mundo no lucro real? Não, simples. Todo mundo Não, simples. todo mundo no simples. E a Franchise, matriz? em geral, Franchise a maioria simples. é no simples. A franqueadora não. A E quando franqueadora que vai ser fica no lucro melhor presumido. ir pelo franchise ou seguir pelo próprio? Quando que um negócio é melhor você seguir o crescimento próprio? Então, assim, vou separar primeiro por complexidade e por perfil de público, né? Em geral, os negócios franqueáveis, eles são que atingem a massa grande do Brasil, que é o público CD ali, é o B- e o CD. Quando você tem um produto que o teu foco é atingir um público premium, não faz, né? Você não vai ver uma franquia da Louis Vuitton, uma franquia da Gucci, não tem necessidade, porque quais são as praças no Brasil que vão pegar aquele público? São 15, 20 operações. Então, você pode muito bem operar uma rede própria. Você vai ter que ter um back-office, você vai ter que ter toda uma estrutura administrativa, você vai sair do simples e vai para lucro real ou presumido, mas você consegue, entendeu? Mas para quem quer atingir, tanto que se você for hoje no shopping, na praça de alimentação, 90% do que está ali é franquia. Entendeu? Se você, na parte de educação, cursos profissionalizantes, todos esses cursos de inglês, de informática, todos são franquia. Mas tem uma análise também do que é se o teu negócio é franqueável. O que eu falo que é um negócio franqueável? Tem que ser um negócio que a franqueadora, consiga gerar valor de forma recorrente. Pensa assim, eu tenho uma barbearia, né? De sucesso, eu quero franquear. Né? Um cabeleireiro, um salão de beleza. Tanto que não tem rede de franquia grande, né, com 100, 200, 500 unidades de cabeleireiro. Depois que você está ali operando aquilo, você como meu franqueado, depois de um ano, o que eu consigo gerar de valor recorrente para você? Você já sabe tudo daquela operação, eu só vou gerar branding, né, só marca. Né? Eu não vou conseguir gerar nada mais do que isso. Na parte de educação, tem toda a atualização pedagógica, material, que esse investimento fica muito caro para você ter uma unidade, 2, 3 para desenvolver um livro, pagar um corpo pedagógico para desenvolver. Interessante. Você, no caso, dissipa aquele investimento para as várias unidades. Investimento em tecnologia. Como é que você vai fazer um investimento em um sistema próprio, um aplicativo de aluno, tendo uma unidade só?
né, não comporta, né? O caixa não comporta. Então, assim, participar... E eu estou falando como franqueador, mas eu sempre fui franqueado, tá? Então, o pessoal às Viveu vezes os dois fala, lados. você é franqueador, por isso você está falando. Não, eu paguei royalties, eu fui parceiro das marcas que eu participei a vida inteira. Fiquei 15 anos em cada uma delas. E sempre muito feliz, assim. Eu acho que o ganho, quando alguém me questionava, né, mas por que você escolheu uma franquia? Aí eu falava assim, ó, vamos botar uma taxação média aqui de 10%, né, de despesa extra que um franqueado tem. Eu falava assim, olha, você imagina eu lançar agora uma marca de cheeseburger aqui, colocar do lado do McDonald's e querer vender só 10% abaixo do que o McDonald's. Você acha que Não, é que difícil. vai funcionar? Difícil. Eu criar a minha escola e colocar o Instituto Glaucio do lado do Instituto Gourmet e tirar 10% e tentar vender 10% mais barato. Difícil. Não vai funcionar. Só para complementar o que ele falou, outra coisa que eu pergunto é a seguinte: parece também que tem que ser empresas, negócios que dá para você replicar, né? Por exemplo, a gente vê alguns setores, pega padaria, que é uma coisa complexa, tem confeitaria, depende muito do padeiro, é difícil de você replicar. Exato. Se você pega restaurantes para 5 estrelas Michelin, coisa, você não replica, E nem tem porque é um escala. chefe, não tem escala. Então, também para ser franqueado, por exemplo, construção civil. É difícil de você replicar, porque o empresário local precisa de saber o terreno, precisa de saber o empreendimento. Cada localidade as pessoas gostam de um jeito. Então, para ser franqueado, também precisa ter um produto que seja mais fácil replicar, Isso vamos aí, dizer assim. ou em serviço ou em serviço varejo, ou em né? varejo. Mas você vê, toda a parte estética hoje do mercado, quase tudo é franquia. A franquia, pela alta escala, pelo volume de unidades, você consegue entregar um produto, né, que talvez o público ali CD não conseguiria, ou bem menos, não conseguiria ter acesso, né? Então, você não conseguiria talvez naquela dermatologista caríssima e tal, e isso vai democratizando. Exatamente, porque o cara tem né, tem um corpo técnico, tem toda a estrutura, treinamento para poder entregar isso para a população. Glaucio, para poder fechar esse bloco, eu queria fazer uma pergunta para você, diferente, porque chegou a hora da pergunta indiscreta. Tá preparado, Glaucio? Eu acho que sim, né? Glaucio, você como empreendedor, eu sempre fui empreendedor minha vida inteira. Passei muitos constrangimentos, muita vergonha. Imagino que isso já aconteceu na sua trajetória também. Poderia citar aqui diversas coisas. Já teve casos até de um grande cliente na minha frente rasgar um papel de proposta minha, que eu estava com um grande empresário, eu tinha uns 20 anos, e o cara bilionário, cheguei até o cara. Já outros que me trataram muito bem, mas nessa pergunta indiscreta, qual foi o maior constrangimento que você passou na sua trajetória como empreendedor? Pode ser agora, pode ser antes. Podia citar algum caso de alguma vergonha muito grande que você passou? Ou algum momento engraçado também. Que a gente sabe que o empreendedor tem que ser meio louco. O empreendedor verdadeiro, ele não pede permissão, né? Ele pede desculpa. Ele entra e depois pede desculpa se der errado. Você me pegou de surpresa, mas eu lembro assim de uma situação muito difícil. Poderia ser um momento engraçado. Não, também. eu vou até falar, não foi um momento difícil, tá? Eu sempre quis empreender, não tinha dinheiro, não tinha como botar aquele implante. Eu tenho a minha pastinha vermelha lá guardada até hoje no armário de década de 90, com as franquias que eu queria abrir lá, só que eu não tinha o dinheiro. Então, eu com 15 anos trabalhava em franquia, 18 instrutor de informática e tal, comecei a juntar para 25 anos, abrir a minha primeira franquia. Eu tinha 20% do capital, tá? Os outros 80% eu alavanquei para poder fazer. Mas eu falei, vamos, que a hora que já estava passando, eu queria abrir com 18, não tinha dinheiro, 25 já estava até tarde. E quando eu inaugurei, era uma escola também, era uma escola de beleza, comecei a dar aula, deu 2, 3 meses, eu estou na minha sala, assim, 8, 9 horas da noite, eu vejo uma correria de aluna correndo, obra nova, né? Um fio pegou
Começou um início de incêndio e foi aquele auê de mulher correndo. Era só mulher, a maioria era mulher. Uma jogando café na outra, lembro das mulheres correndo com café. Quem estava tomando cafezinho na mão, correndo e derrubando na escada. E eu tentando acalmar, né? Que eu falei, é outro tipo de acidente. Não vai morrer queimada, vai cair da escada e vai morrer. Eu vou acalmar. Depois tive que, né, interditei a escola 2 dias, revisamos tudo e tal, corrigimos. Tive que ir de sala em sala, pedir desculpa, né? Porque era uma estrutura nova, né? Tinha que estar tudo perfeito. Pedir desculpa, tal, reverti ali a situação, que eu não podia perder aluno, né? Não tinha nem dinheiro, tudo meu estava ali. Aquilo não podia dar errado, né? Eu falava pra minha mãe, se eu sumir, eu tô em Miami, porque se der errado, eu tô ferrado aqui, porque era... E eu nunca tinha ido para Miami, tá? Mas o primeiro nome que veio, eu falei, se eu sumir, eu fui para Miami, porque E quando você eu chegou tô tão a Miami, endividado, tudo. quando chegou a Miami, lembrou dessa frase? Lembrei, Lembrou? 33 anos. A primeira vez que E isso esse daí eu falei negócio aí com- foi como? Essa franquia inicial deu certo, cresceu? Como que foi essa aí? Então, como eu fui... eu era funcionário da franquia, né? E era o meu sonho. Eu falei que eu quero ter uma franquia dessa, né? E comecei isso com 15 anos, né? Minha mãe me colocou no curso de informática e aí 25. o professor me chamou para ser um ajudante de professor. Aí chamava de monitor, né? Ficava o professor ensinando e eu ficava ali do lado dando um apoio para ele. E depois, com 18, eu já era o professor da escola. Fiquei uns 2, 3 anos assim, e meu sonho ali era ter a minha franquia. Eu queria ter a minha unidade, nem pensar em franqueadora, nada disso. Eu queria ter a minha franquia de curso, de informática na época. Só que eu acredito também muito em time de entrada, né? Negócio tem muito time, assim. Por isso que não espera estar perfeito para começar, cara. Começa e vai ajustando no caminho. Decola o avião, no trem de pouso, não, arruma o trem de pouso lá em cima, depois você vai dar um jeito. Então, tem muito time. Quando eu consegui algum dinheiro para começar a minha primeira franquia, o mercado já estava saturado, já tinha uma curva já de E informática. você endividado, pagando muito juros? Não, eu não tinha começado ainda. Eu estou falando até antes. Eu estava juntando dinheiro para abrir a minha escola. Só que nesse time de juntar, o mercado de informática já não era. Eu fiquei com uma escola só depois. Aí eu fui para o mercado de beleza, que estava no auge, mas sempre trabalhando em curso profissionalizante, em alguma área, né? Informática, administrativo, beleza e agora gastronomia. Eu acredito muito, né? Nossa categoria é curso livre, né? Qualificação profissional em curso livre, né? Depois tem o técnico, depois superior. E eu acredito muito nesse modelo de negócio, porque ele se adequa muito à dor do brasileiro, né? De talvez não ter tido uma qualificação profissional suficiente para dar uma profissão e uma renda para aquela pessoa. E o cara entra nesse modelo, seja em qual área for aqui que eu estou citando, na informática mesmo, ele sai com uma profissão que ele pode gerar renda rápido para melhorar a vida dele. E é sobre isso que nós vamos falar daqui a pouco no próximo bloco. Vamos falar mais sobre os cursos do Instituto Gourmet. Eu quero saber, eu já soube ali que tem curso de Chef Mix, curso de gastronomia, cursos que são para empreendedores e até curso para você fazer aquele jantar romântico na sua casa, não tem? Tem tudo. Esse aí eu quero, estou precisando fazer um curso desse daí. Tá precisando de ganhar a média com sua mulher, que hoje eu vi seu telefone, sua mulher tava meio... Tá brava, né? Tá meio brava. Então, pessoal, não saiam daí, porque daqui a pouco, o próximo bloco, muito mais informações relevantes para você aplicar aí nos seus negócios e na sua vida. Café On TV Show já está de volta. Álcool e açúcar são insumos fundamentais na sua indústria. Não compre de qualquer fornecedor. A MS Sugar atua há mais de 40 anos no mercado, no fornecimento, no armazenamento e até no plantio da cana, o que garante uma qualidade de açúcar e uma entrega eficiente. Entre em contato pelo WhatsApp e fale com os nossos consultores. MS Sugar, a qualidade que o seu produto merece. Estamos de volta com o Café On TV Show! Eu acho que eu vou pedir aquela plaquinha, de Andriele, de mortal para trás. Cadê? Aquela plaquinha para animar nossa plateia, porque a gente está de volta aqui em mais um bloco com um quadro que a gente quer fazer agora, que é um quadro de gestão. Você, como um capitão de um time grande, você é o capitão dos capitães, porque você tem um capitão e você tem os outros capitaneados ali que têm também suas equipes.
E agora, Glaucio, eu quero saber de você se você contrata ou demite. Ih, rapaz. Quem que é esse daí que você... Esse é o gordo. Esse Quem? é o gordo. Gordo? É gordo. Eu só chamo de gordo. Marcelo Passos. Marcelo Passos. Quem é Marcelo Passos? Ela aprontou. Marcelo, esse cara aí, eu amo esse cara, ele é meu irmão de vida. Não é meu irmão, mas a gente se conheceu. Eu sempre trabalhei muito, então meus amigos vêm de onde? Trabalho. Do trabalho, né? Então eu conheci jovens, eu tinha 19, 20 anos, a gente trabalhando junto. Vocês são parecidos. Todo mundo ia da mesma altura, a gente anda na rua, vocês são irmãos? Eu falei, só que ele é o gordo, eu sou o magro, eu falo, não, eu sou o bonito, ele é o feio. A gente fica trocando. Mas é padrinho da minha filha, é um cara que eu amo, que vou levar para a vida toda. Contratado, eu contrato ele acima de mim. Mas o que você leva em consideração para contratar uma pessoa? O que é assim? Tem vários pontos, mas o que é o principal? Assim, eu acho que assim, a parte que a gente sempre vê muito claramente no processo seletivo é a parte técnica, né? Você quer ver a habilidade, a competência, o histórico. No passado se olhava muito ainda a formação da pessoa, né? Hoje eu vejo que assim, o mercado vê muito também, não que se desconsidere a anterior, mas você vê muito as realizações que você fez na sua carreira. Porque, no final, o que eu quero é resultado na hora que eu contrato alguém. Então, assim, você pode ter o curso que for, a formação que for. O que você fez até hoje? Ah, você não fez nada? Então, o peso é menor. Outro ponto que eu, pelo menos, valorizo muito é a parte comportamental, né? Que eu tenho a visão que as pessoas são contratadas pela parte técnica, né, pelo conhecimento técnico, e são demitidas normalmente pela parte comportamental. É difícil ver isso numa entrevista, mas eu acho que é importante você sempre estar atento nessa parte comportamental, porque a parte técnica você ainda consegue contribuir, treinar, capacitar. A comportamental, valores, caráter, não gasto tempo tentando mudar. Eu acho que aí é demite, não é contrato. Tem um último contrato ou demite aqui. Vamos lá. Contrata coisa da Marcele. ou demite na tela. Essa aí já está contratada. É contrato vitalício. Quem que é essa daí? Essa é minha esposa, Poliana, que eu tá amo. Contratada. Que me deu uma família linda, 2 filhinhos, o Francisco, de 10 anos, e a Maria, de 7 anos. Essa aí é a patroa dele. Isso. Ela que é a CEO. Ela que é a dona. Ela que tem que contratar o demitir. Né? Mas é o que motiva a gente a trabalhar todo dia, continuar. Ela que contrata o demite. Isso aí, verdade. Tomara que ela não me demita, eu aviso. Eu agarro... Mas não é fácil a mulher aguentar um empreendedor, não, hein? Não é fácil, não. Deixa eu contar uma curiosidade. Um recado para as mulheres que precisam aguentar um empreendedor. Olha para a câmera sua ali. Isso é importante. Manda um recado para as mulheres que precisam aguentar um empreendedor. Trabalha 24/7. Ele vai ser ausente, ele vai estar muitas vezes estressado. Muitas vezes, se você estiver conversando com ele, ele vai estar olhando lá para não sei aonde, com a boca meio aberta, porque ele já está pensando em 1000 problemas. Mas tenha certeza que ele está fazendo isso tudo para você e para os seus filhos. Aí, deixa eu te contar uma curiosidade aqui de domingo, é fresquinha. Foi esses dias agora. Fui botar minha filha de 7 anos para dormir. A vida do empreendedor. Ela falou, pai, por que você não é igual o pai da Gigi? Eu falei, nossa senhora, já estou... Vai me esculhambar aqui, né? Eu falei, mas igual como? Eu falei, não, você não me pega na escola, o pai da Gigi pega, você chega aqui, eu durmo cedo, pai. Você chega, eu já estou dormindo. Isso foi no domingo, né? Aí eu falei, mas o que ele faz? Ela falou, o pai da Gigi trabalha, não sei, ele faz Coca-Cola. Deve trabalhar na Coca-Cola. Eu falei, olha, ele deve trabalhar em home office, por isso que ele tem ali, ela está mais presente em cruzar com ela e tudo. Mas vamos fazer o seguinte, eu me comprometo em repensar. Ela, amanhã você pode me pegar? E era segunda-feira. Eu falei, não posso. Depois da manhã, não, mas quarta-feira eu vou. Aí, segunda-feira, eu estava no escritório, eu falei, deu 12:00, 2 horas assim, ela sai às 3 horas, eu falei, o quê? Eu vou corrigir essa imagem que eu tô, peguei o carro, saí, fui lá, peguei ela em casa, levei para casa. Que bacana. Foi uma maior alegria dela ter visto, mas eu tô tomando dura de uma menina de 7 anos. Cara, e é uma coisa que você entrou num assunto difícil agora. Porque você imagina o seguinte, a gente que empreende para poder trazer qualidade de vida para a família. Exatamente. E tudo mais, né?
E às vezes a gente acaba investindo mais do que dinheiro, acaba investindo um tempo de qualidade. Isso aí. Então, são coisas que às vezes eu penso nisso, quando eu preciso, de repente, trabalhar num domingo e você pensa assim, poxa, esse tempo ele vale mais no trabalho ou em casa ou no parque? É uma coisa que a gente deve pesar? Sem dúvida, e avaliando cada momento de vida, né? É isso aí. Assim, cada Cada estágio, cada cada fase da fase empresa. da vida que você está, né? Então, por isso que eu falei muito do jovem, assim, um jovem hoje, e eu estimulo sempre a todo mundo a empreender, um jovem de 20 e poucos anos que ainda não tem essa carga que a gente já tem, é a hora que ele tem que ir para cima, se tiver que trabalhar 14 horas, 15 horas por dia, é a hora. Para ele poder, obviamente, construir ali um colchão, né? Uma estabilidade, para ele poder, aos 50, 40, tá regulando isso melhor. Eu lembro que, assim, o sábado e domingo eu resolvo uma coisa no telefone, mas eu não trabalho, não vou Na empresa. não vou no Dedicado ali. escritório, exatamente. E comecei isso com uns 35 para 36 anos, tem uns 10 anos, entendeu? Eu tenho 47, eu comecei uns 10, 12 anos. Eu disse, não, antes eu ia no sábado, tal, domingo não me recordo muito, uma vez ou outra. Mas eu acho que tem sim que equilibrar, que senão você, né, aquela roda da vida fica desequilibrada, né? Você vai ter muito sucesso de um lado. Nem tudo é venda, né? Tá isso Mas aí. falando de venda, Matheus, Eu só queria, antes de falar, eu queria só fazer uma pergunta que eu acho que vai ser muito bom para quem está na plateia, para quem está nos assistindo também nesse programa gravado, que é o seguinte: eu gosto muito de fazer análise de mercado. Eu conversando com vários amigos empresários de 60, 70 anos, milionários, e conversando sobre isso a gente percebe que há uns 20, 30 anos atrás era, vamos dizer assim, era mais fácil de ganhar dinheiro empreendendo do que hoje. Não estou desmerecendo, mas que foi um período que tinha menos concorrências. Era um período onde as margens para a classe C e D não eram tão espremidas assim. Exatamente, perfeito. Principalmente se você pega década de 90, 2000, 2010, 2011, 12, 13, 14, a gente está falando aí de um salário mínimo que na época era de $300 por mês, $400 por mês. Isso aí. Hoje você está falando de um salário mínimo bem abaixo disso em poder de compra. Para mim, o que parece é que você precisa de ser cada dia mais profissional, ou seja, vários empresários antigos que não tinham muita organização, Isso ia aí. igual um rolo compressor Perfeito. crescendo, não tinha uma consultoria, não tinha uma boa planejamento tributário, de entender de onde que ele consegue uma recuperação tributária ou então um regime especial. Eu converso com vários empresários que tiveram vários desses erros e conseguiram ficar milionários. O que você acha desse mundo de hoje, principalmente você que atua numa classe C e D, que está com a renda tão comprometida com supermercado, com medicamentos, se realmente isso que eu estou falando tem sentido, o cara tem que ser realmente Muito o bom. melhor, um profissional. O que você pode falar disso? É perfeito. A tua observação é exatamente esse, é o cenário que a gente vive, né? Primeiro que você falou lá, década de 2000, 2010, a gente tinha um cenário econômico mundial, vento pró, né? Vento a favor. Comida né? não era tão só cara o Brasil, assim. né? Então, era tudo. É mais fácil, é o que eu falo para a rede nossa lá, né? Nós temos 100 franqueados, e eu falo, cara, navegar em mar tranquilo, qualquer capitão navega. Agora, depois da pandemia, vem um outro cenário, que o cara normal, é aquele cara. Vai afundar, né? Exatamente. Ou o cara que estava alavancado, né? Isso aconteceu. Muita gente quebrou por alavancagem, porque calculou um cenário, né, perfeito, e quando vem um cenário ruim, pela alavancagem, você não consegue suportar com uma taxa de juros desse tamanho, né? Tua margem não paga a taxa de juros. Mas, assim, é esse o desafio. O que eu cobro hoje da nossa rede é que o cara entenda que ele vai ter que fazer mais do que ele fazia antes, talvez para ter o mesmo retorno ou até um retorno menor. Porque o consumidor, principalmente da classe CD, com a perda do poder de compra, eu faço um cenário, uma analogia simples, assim, olha, esse cara ganhava antes 2.000 e comprava 10 coisas, agora ele compra 6, ele continua isso ganhando aí. 2 e ele abriu mão de 4. Ele vai ser muito mais seletivo. A tua luta tem que ser para o teu produto estar entre os 6, né? Porque senão ele vai te deixar Entre os para 4. para estar entre os 4. Não, ele compra 6, né? Ele tá. comprava 10, ele abriu mão de 4, porque ele não 4, consegue 6, mais, ou 5, tem que ter 6, ele não consegue comprar a mesma quantidade de produtos que ele comprava antes com a renda que ele tem hoje. Então, assim,
o quanto que você está gerando de valor para ele te colocar entre os prioritários. Porque tem os prioritários que você não vai brigar, né? Que é a alimentação básica, é o mercado, é o aluguel. Esses aí você não Mas vai você vai brigar com a Bet, com a aposta. vai com o brigar tigre. com isso tudo e vai brigar. No nosso caso lá, a gente tenta mostrar que aquilo dali é uma oportunidade de qualificação para ele poder gerar renda e melhorar a vida dele. Nem todos compreendem, mas esse é o objetivo do nosso curso, né? É melhorar e gerar renda ou extra ou a principal para aquele aluno. Eu Quer queria dizer, o entrar, franqueado- eu queria entrar nessa seara dos cursos do Instituto Gourmet, Vamos lá. porque eu queria falar muito sobre isso. Mas antes de falar de curso, tem que falar de venda. Por isso que a Vamos gente lá. vai chamar o quadro aqui agora, Venda Difícil. O que vocês vão me arrumar aqui? Eu já não vendo há tanto tempo, Marcelo. Matheus, o que você tem pro Glaucio vender? Acho que é a André. O que você arrumou, Matheus? Matheus, o que você tem A pro vender? ideia foi de quem? Olha, a gente tem aqui, ó. Tem um cadeado aqui. Um cadeado, bom cadeado até. Mas só que tem um problema, Glaucio. Esse cadeado não tem chave e não tem segredo. Você vai vender esse cadeado. Qual é a utilidade? Olha, Olha o riso de nervoso agora. Uma boa. Vou improvisar. Depois eu vou te contar a história que eu fui pastor, não, padre não. Eu fui um conciliador ali e fiz um casamento na emergência, tá? Eu era padrinho, tava na filazinha, o cara pegou um trânsito, não podia, é pastor de paz, tem o nome. Ele não conseguia chegar para celebrar o casamento. Aí me pegaram lá, você vai celebrar o casamento e já O fiz um empreendedor casamento. tem que ser mil e uma Tá vendo? utilidades. Você não vai ao casamento, então tá, vou falar o que eu quiser lá, subir lá e... Pode segurar. Não tem segredo aí, não tem chave. Isso daí é igual os cursos do igual os cursos do Instituto Gourmet, não tem segredo. Não tem segredo. O sucesso é certo. Sucesso né? é certo. Você quer que eu tente vender um cadeado sem chave? Pode olhar para a câmera lá e vender. Qual que é a sua câmera lá? Ó. Olha para a câmera lá e tente vender esse cadeado sem chave. Isso daqui tem que servir como um símbolo. Ó. Vou te vender o cadeado como um souvenir. Opa. Que se torne um souvenir na sua vida, para que você não deixe que nada, principalmente na vida empreendedora, empresarial, profissional, que ele feche ou trave por nenhuma barreira, nem que seja uma senha, que você deixe de realizar os seus sonhos. Então, isso daqui é um souvenir, tá? Não é mais um cadeado, é um souvenir, como tem lá na ponte, lá, eu esqueci o nome da ponte em Paris, lá. Paris. Entendeu? Que eu já fui lá, botei aquele cadeado, mas aí lá tinha chave, né? Aqui você piorou. Mas depois nisso. você joga a chave fora também para poder não abrir mais. Exatamente, para mostrar a união ali do casal que colocou aquele cadeado. O nosso aqui vai ser um souvenir de ser uma simbologia de não desista. Se tiver que um cadeado fechado, sem senha, você vai romper isso para poder chegar ao sucesso. Merece ou não merece? Eu vou. Para aí. Eu Para pensei aí. em derreter e vender um Para aí, cobre aqui. para aqui, Eu aqui. pensei em derreter, falar para você derreter e vender um cobre. Pessoal, não, realmente, o cadeado é um símbolo de segurança, né? Eu acho que. Um bom souvenir. Um bom souvenir. E você sabe, Matheus, que, na verdade, é o que a gente sempre conversa. A gente não vende o produto em si, mas a transformação que ele faz. Exatamente. Eu acho que é isso que o Instituto Gourmet se propõe, não é? O aluno, assim, a decisão de compra dele, não é olhar lá as 500 páginas que tem no livro para tomar a decisão se ele vai aprender a cozinhar A ou B. No final, o cara quer o que isso, né, vai melhorar na minha vida, né? Eu vejo assim, as grandes oportunidades de negócio estão quando você foca na dor da pessoa, né? Você tem alguma dor, é ali que tem uma oportunidade de negócio. Dor que eu falo, eu estou com fome agora. Tem uma oportunidade de negócio aqui para alguém que vai me vender comida, né? Eu tenho o ônibus, está muito lotado. Tem uma oportunidade de alguém que vai me vender uma moto ou um carro. Então, quando você encontra essas dores, né, e cria um negócio para atender essas dores, eu entendo, principalmente no Brasil, que tem muitas dores, tem muitas oportunidades de negócio, né? Problemas de segurança pública, se tornou um negócio carro blindado, o sistema de saúde particular é uma oportunidade de negócio. A qualificação profissional, se todo mundo tivesse uma qualificação, né, sistêmica do governo
entregando ensino de qualidade para todo mundo, não teria a oportunidade que a gente tem. Então, a gente vai lá, encontra essas necessidades e deficiências e cria um negócio para atender. Vamos falar um pouquinho dos produtos do Instituto Gourmet? Hoje, quais são os cursos que vocês hoje... Vamos ver qualquer coisa aqui, eu peço ajuda aos universitários. Principais produtos é o curso de gastronomia, cozinha quente, e confeitaria, que é a cozinha fria que a gente chama. Vai muito do perfil, né? Do que você está buscando e do que o aluno gosta, né? A gente gosta de falar assim, a maioria que está buscando renda rápida, né? Nós temos um censo, né? Do percentual de perfil do aluno, né? E do que ele quer, né? Quando ele toma a decisão de compra do curso, né? Então, hoje, no Brasil, né? 77% dos alunos são mulheres, na faixa de 38 anos, é muito aquela mulher que saiu do mercado de trabalho, teve um filho, teve 2, se ausentou, quer voltar a trabalhar, mas não pode mais cumprir aquela carga horária tradicional, porque ela tem 2 filhos em casa, mas ela pode empreender na gastronomia, que ela manda um filho para a escola, cozinha em casa, filho dormiu, ela cozinha. Então, a confeitaria gera essa renda com potencial para o nosso aluno. Chef Mix, que é um curso é um salgadeiro, né? É para o cara que quer montar um buffet, um negócio, né? É um curso mais rápido? Ele é um curso de 9 meses. Tá. E o doceria profissional também, que tem 9 meses também. E o que é o campeão de venda? Gastronomia e confeitaria. Tá. É mais ou menos meio a meio. A gente tem um censo também para entender o que o nosso aluno quer. Então, assim, no passado, era uma pequena parte que era hobby. Depois da pandemia, aumentou muito o hobby. Acho que por todas as dificuldades sociais e tal, muita gente, e muitos para cozinhar para a família, melhorar a alimentação familiar, outros como se fosse uma terapia, aumentou bastante o percentual, mas mais ou menos 60% hoje quer empreender, 20% quer CLT, emprego formal, e uns 20% hoje querem hobby. É mais ou menos a nossa distribuição Brasil aí. O iFood, então, contribuiu bastante para vocês? Muitas pessoas aproveitaram o iFood para conseguir... Exatamente, que virou um canal, tanto que a gente entrega, que foi um desafio que a gente sofreu também, né? O nosso modelo de negócio é modelo com aula prática e presencial, né? Gastronomia, vamos botar a mão na farinha, no leite condensado e fazer o produto aqui na prática. Pandemia, lockdown, como é que a gente faz? 15, 20 mil alunos em casa, corremos e entregamos o aplicativo do aluno para poder dar continuidade. Olha, enquanto estiver em lockdown aqui, você vai... Exatamente. Fomos gerando conteúdo, gravando e gerando conteúdo para entregar para ele, e depois ele voltou para presencial. Eu acho que esse desafio do gestor é um desafio muito grande, Matheus, porque do dia para a noite muda tudo. E você não tem a prerrogativa de falar, não quero mexer nisso agora, você tem que ser rápido. Vou levar esse dinheiro, hein? Bora. Levar para minha filha. Bora, leva para ela. Aí ela vai falar assim, manda o Pix, papai. Tem que acostumar a botar ela para sentir o cheiro de dinheiro e gostar de dinheiro. Tem que botar ela para gostar de dinheiro. O garoto já gosta de empreender, já tá na veia dele. A menina ainda tem que estimular. E aí o que acontece? A gente vai estimulando aí a decisão rápida, né? Que às vezes a gente tem que tomar a decisão rápida, e tomar uma decisão rápida você desprender energia, às vezes num momento que você nem está muito afim de desprender aquela energia para poder mudar de caminho. Assim, o que eu vejo, né? Depois eu vou contar a história até que nós fomos sócios de um fundo, né? Nessa caminhada aí, nós fomos comprados por um fundo de investimento e ano passado eu recomprei eles de novo. E o que eu vi, assim, lidando com um nível de empresários muito maior do que eu, é que todos eles são extremamente rápidos e dinâmicos e não choram pelas falhas que cometeram. Deu errado, estopa e começa de novo em outra rota. Sacode a poeira. É rápido, dinâmico e ele não fica lamentando o que deu errado. Ele já vai atrás do novo acerto dele e eles acertam. Agora, Glaucio, Matheus, vamos falar Para aí, só para poder parar nesse acerto que você fez aí. Porque quando o empresário ele acerta bem e ele vai para Miami, ele vai para Paris, mas para onde? Abu Dhabi?
Matheus, esses dias ficou um mês na China. Tá podendo. Me fala uma coisa. A gente vai fazer o quadro agora. Se eu tivesse dinheiro... Esse quadro Glaucio, é muito bom. se você Esse quadro é muito bom, só não vale mentir. Só não vale mentir, Glaucio. Só não vale mentir. 3 perguntinhas do Matheus pra você no quadro Se Eu Tivesse Dinheiro. Eu sou um pouco mais novo que você, 32 anos, mas empreendendo desde os 18, 20 anos. Boa. Então tenho um relacionamento com vários amigos bilionários e a gente conversa quando tá... Ainda mais depois de eles beberem um cadinho, eles começam a falar algumas coisas das extravagâncias que ou eles fizeram ou algum amigo fez. E é engraçado que a gente não vê no mundo normal, é uma coisa muito fora do mundo normal. Então, né, eu quero fazer uma pergunta, qual foi a maior extravagância que você viu algum conhecido ou amigo seu fazer, que você falou, caralho, como que ele teve coragem de fazer isso? A maior extravagância financeira que você já viu, algum conhecido, amigo, não precisa de falar o nome, obviamente, mas algum empreendedor, algum empresário? Em geral são... eu vejo assim, primeiro para o homem, né? Ele normalmente, carro, né? Ele é a primeira entrega que ele quer fazer para a sociedade para demonstrar o sucesso dele, ele já compra, mal começou... e aí o cara compra um carro fora do normal, né? Eu acho que aí já complementando, cada coisa tem a sua hora, né? O cara tem um mês bom, ganha um dinheiro ali, ele já quer realizar os sonhos dele todo. Isso aí meu sócio falava para mim, cara, você ganha dinheiro, você quer comprar tudo. Aí depois que você comprou tudo, aquilo dali você vai se desfazendo que já perdeu até a vontade, né? Eu acho que assim, quando o cara tem o sucesso, né, desses empresários que você falou, acho que a melhor coisa do dinheiro... Eu também gosto de dinheiro, gosto de coisa boa, ninguém está criticando isso. Mas eu acho que a melhor parte do dinheiro é poder fazer escolha, né? É escolher se você quer ou não fazer alguma coisa, se você quer trabalhar 5 horas a mais, se você quer tirar o sábado para ficar com a tua família, se você não quer ter uma viagem que você vai ficar um mês fora de casa. Então, eu acho que essa é a vantagem do dinheiro, você poder fazer escolhas. E, assim, o dinheiro corre de quem não cuida bem, né? Então, eu segui uma vida muito de... eu corri muito risco até os 30 anos, acelerado, alavancado, qualquer coeficiente de alavancagem, eu estava preso, estava explodido ali. E com 30 anos eu falei, não, cada negócio meu tem que me dar um imóvel, sabe? Porque é uma coisa sólida, que vai perpetuar para a vida. Fui construindo renda passiva. Então, eu busquei explorar bem, com responsabilidade, cada etapa da minha trajetória, sabe? Então, é sempre o que eu recomendo para todo mundo. Excelente. Agora, tem os caras que eu vejo assim, o cara tem um mês bom, ele já realiza todos os sonhos como aquela régua fosse ficar lá em cima sempre. E não é, você falou, a vida do empresário vai ter altos e baixos, e o bom é que nessa onda de alto e baixo, você regule a tua vida aqui embaixo, para quando chegar nesse baixo... As pessoas de casa têm que tomar cuidado com essa vida de rede social também. Isso você não sabe exatamente aquilo... É como você fala, né, Rodrigo? Só descobre qual a gordura do porco depois que ele morre. Você vê o cara com a Ferrari, com não sei o quê. Faz sentido. Mas tem alguns que são sólidos. Na semana passada estava com deu 10 milhões de reais no cavalo, mas ele é sólido pra caralho, ele tem dinheiro pra dar. Não deve estar fazendo loucura. Não tá fazendo loucura, não. Mas assim, tá é exceção, um cara que não gosta de aparecer e tudo. Mas na rede social a gente vê muitos ali que você percebe que não tem essa solidez. Pessoal, final do bloco, fica aí porque o melhor a gente guardou para o final. Tem aqui agora um momento muito especial aqui com o Glaucio Ataíde do Instituto Gourmet. Vamos saber um pouco mais e vamos finalizar com uma mensagem que você não pode perder. Logo, logo, depois do intervalo, já volto. Se tem uma coisa que a gente não abre mão é de sabor e energia. E o Guaraviton acaba de lançar 2 novidades que são a cara de quem busca uma rotina mais leve. O novo Guaraviton Ginseng sem açúcares e o novo Guaraviton Açaí sem açúcares. O mesmo gostinho marcante, a mesma energia de sempre, só que agora sem açúcares. É perfeito para quem treina, para quem corre, para quem vive no ritmo acelerado, a escolha que se adapta ao seu dia a dia. Então, na hora de escolher, escolha Guaraviton sem açúcares, a sua energia de sempre.
Mexe esse corpinho, Matheus. Mexe esse Tem que ter o saxofone. esse corpinho de barril aí. Tinha que ter o sax. Cadê o sax? Traz o sax pra gente, Andriele. Estamos terminando o programa. Já na reta final, precisamos mostrar aqui, ó, a habilidade de Matheus com saxofone. Sobe o som, sobe o som. Ó. Solo. Tá bom. Parece que você tá bebendo uma bebida muito diferente aí, que não é Guaraviton. Pessoal, estamos chegando no final de mais um Café On TV Show. E se você chegou aqui é porque você quer ter sua vida transformada, seja pelo empreendedorismo, seja pelas informações de qualidade que você pegou aqui hoje com Glaucio Ataíde. Eu não sei se você sabe, mas é um grande privilégio você escutar as informações que um gestor testado, profissional tem. Porque o que vale não é o conselho, mas é da boca de quem a gente ouve. Porque dependendo da boca de quem a gente ouve, aquele conselho ele tem muito mais verdade e ele é muito mais acertado. Então eu queria agora pedir ao Glaucio para poder deixar uma mensagem final. Então, segura, porque esse é o momento de ouro do Café On TV Show. Muita determinação, foco, planeja bem a sua ideia, mas vai para cima, executa. Não deixa o risco te bloquear, o medo, né? Porque é muito mais arriscado. É muito arriscado não arriscar. Então, vá para cima, mas com muita resiliência e determinação. Glaucio, sensacional a mensagem. E vem cá, Adriele, que nós vamos fazer aqui a foto final do programa. Vem cá do meu lado aqui, do lado do Matheus. Isso, você fica no meio e todo mundo falando Café On TV Show. Café On TV Show.